Então, as ondas estão realmente presentes em nossa vida diária. Aqui essa figura mostra o caso aí das ondas sísmicas, né, que aparecem durante um terremoto, os estragos que elas podem fazer, e assim por diante, né. Então, a pergunta que é proposta aqui é quais são os aspectos de uma onda sísmica e que determinam a potência que é carregada por essa onda. Então, essa pergunta vai ser respondida no decorrer da nossa discussão. Bom, iniciando então, nós vamos pensar em um caso bem simples, tá? Iniciar aqui imaginando um movimento de uma onda sobre uma corda. Inicialmente, a gente pode pensar na corda, a gente dá um pulso, né? Como aqui está sendo mostrado na figura. A minha mão exerce, então, uma força, né, impulsionando a corda, gerando sobre ela um pulso, chamado pulso ondulatório. E a corda, esse pulso, na verdade, ele vai se movimentar ao longo da corda. Então, as partículas da corda vão fazer um movimento, e de forma com que o pulso vai se movimentar ao longo da corda como a velocidade v, tá? Bom, nós temos aqui esse exemplo descrito aqui na letra A como onda transversal em uma corda. Então, nós chamamos de uma onda transversal, né, aquela em que cada partícula da corda vai se mover para cima e para baixo, perpendicularmente ao movimento da onda em si. Essa é a transversal. Uma onda pode ser do tipo longitudinal, quando então as partículas do fluido se vão mover para frente e para trás, de forma paralela ao movimento da onda em si. Então, aqui essa figura está bem mostrando aqui, olha, tá vendo? E nós temos também ondas na superfície, né? Que são ondas que, à medida que essa onda passa, cada partícula da superfície do líquido se move na forma de um círculo, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais dessas duas que estão aqui. Bom, o que mais nós vamos falar aqui nesse capítulo? Velocidade da onda na corda está relacionada com a velocidade de propagação da onda. Vai depender das propriedades mecânicas do fluido, ou do meio, aliás, onde ela se transporta. Então, no caso aqui, a gente pode pensar na própria corda, né? E não corresponde à velocidade das partículas no meio, de certa forma. O movimento pode ocorrer porque vamos fornecer, então, energia na forma de trabalho sobre o sistema, tá? Então, vai ter uma força que vai realizar trabalho e aí a força realizando o trabalho vai converter aí as energias para fazer com que a energia na corda seja transmitida. A energia seja transmitida. As ondas, então, vão transmitir energia, mas não vão transportar matéria, tá? De uma região para outra. Então, aqui é um exemplo de uma onda mecânica, né? É aquele ola, né, que é feito no estádio. É um exemplo de uma onda mecânica. A perturbação, então, vai se propagar ao longo da multidão. Não há nenhum transporte de matéria. Os espectadores ficam na mesma posição. Então, o que acontece é um movimento para cima e para baixo, né, das mãos e do corpo, né, da pessoa naquele momento. Então, isso aqui retrata muito bem o que a gente vai trabalhar e discutir nesse conceito de ondas mecânicas. Então, o que acontece em si? Aqui é um dispositivo, né, esquematizado através dessa figura, né, que mostra aqui a geração de uma onda. Então, você tem aqui um sistema massa e mola, que vai estar, então, oscilando de acordo com o movimento harmônico simples, né? E aí vai gerar, então, uma onda senoidal na corda. Então, cada partícula dessa corda aqui vai apresentar o mesmo movimento harmônico simples, né? Que está relacionado com a frequência de oscilação da mola, né? E a amplitude da onda é exatamente a amplitude desse movimento. Então, vão formar posições mais altas, que a gente chama de crista, e posições mais baixas, que chamamos de ventre. Então, a amplitude desse movimento é exatamente o tanto que ela sobe ou o tanto que ela desce.
né? Aqui tem uma pequena animação mostrando, então, o movimento de um pulso. Nesse caso específico, ele está preso em duas extremidades. Então, o que a gente observa nesse caso é que se o pulso vem numa direção para cima, igual aqui, quando ele encontra uma extremidade fixa, ele inverte, né, o pulso. Isso depois a gente vai falar a respeito. Bom, vamos pegar aqui um exemplo de uma onda transversal inicialmente, para a gente poder entender exatamente o que é que acontece, para a gente tentar fazer uma descrição matemática, tá? Aqui nós temos, então, uma onda, uma corda, né, formada, uma onda sobre ela, e tem vários intervalos aqui de tempo, né, indicando um período completo dividido em 8 partes. Então, inicialmente, esse é o t igual a 0, e esse é um tempo posterior igual a um período. Estou só lembrando que o período é o tempo necessário porque volte à configuração inicial, né, do seu sistema. Então, a gente podemos observar, a partir dessa figura, essa parte e a última que está aqui, que elas são idênticas de fato, né? Essa região aqui em cinza, ela mostra o movimento do comprimento de onda, de um comprimento de onda, né? Então, essa onda foi gerada a partir de um gerador, né, de onda, que ele oscila de acordo com o movimento harmônico simples. Então, em todos os casos. Aqui, por exemplo, ele está na parte mais alta, aqui ele começa a descer, tá vendo? Olha. E aí chega na parte mais baixa, nesse ponto ele começa a subir, até chegar à configuração inicial que ele está. Então, se nós observarmos cada ponto fixo da corda, você vai ver que ele também vai fazer um movimento harmônico simples para cima e para baixo. Então, lembre-se, é igual o caso lá do Ola, né, no estádio de futebol. Então, uma hora uma pessoa sobe, depois a outra desce. Então, você vai ter esse movimento assim, coordenado, né, entre as partes adjacentes. Aqui também. Então, este ponto aqui estava inicialmente abaixo, ele começa a se elevar, à medida que vou passando mal, vocês vão percebendo até ele descer novamente. Então, ele faz um ciclo completo, sobe e desce, né? Bom, os outros pontos também acontece a mesma coisa, tá? Se a gente observar esse aqui, olha, a mesma coisa, ele vai se movimentar para cima e para baixo, e esse aqui também, ele vai se movimentar para cima e para baixo. Só que cada um vai ter o seu movimento independente, tá? Então, o que acontece? A gente pode perceber esses gráficos de formas diferentes, tá? A primeira, observando o ponto fixo, a gente vai ver que cada um dos pontos vai, então, fazer esse movimento harmônico simples, né? Fazendo aí um período completo. Ao mesmo tempo, se a gente se olharmos, né, para as figuras, né, nessa direção, vamos perceber que então vai ter um pulso, né, que se mostra deslocando para a direita, tá vendo? Então, nós teremos a coordenação dessas duas situações. E aí, realmente, é o que a gente vê, olha, a onda avança a uma distância igual a um comprimento de onda nesse intervalo de um período completo, tá? Então, quando uma onda senoidal se propaga em um meio, cada partícula do meio executa esse movimento harmônico simples com a mesma frequência da frequência proporcionada por esse gerador aqui, tá? Esse oscilador. Quando nós estamos falando de ondas longitudinais, o processo é muito semelhante também, tá? Então, aqui mostra o caso da formação das cristas, que são esses pontos mais altos, e dos ventres, que são os pontos mais baixos. Aqui uma pequena animação mostrando, então, uma fonte, né, que geradora aí da onda, fica no centro, e a onda se propagando nessa direção. Então, se você olhar para cada ponto, você vai ver o ponto fazendo isso, né, nessa direção também. Mas se você olhar para o conjunto no todo, você vai ver, então, uma onda se propagando nessa direção. Esse aqui é um exemplo, então, das ondas longitudinais. Essa figura esquematiza esse caso também, tá? Para as ondas longitudinais. Então, vamos imaginar aí o movimento de um êmbolo para frente, né, para trás, que cria, então, uma zona de compressão e uma zona de expansão. Aqui você vai ter uma densidade de moléculas do gás ou do fluido, né, em questão,
mais concentrada nessa região e menos concentrada aqui. Então, uma densidade maior nessa parte mais escura, uma densidade menor nessa parte mais clara. Então, um comprimento de onda é a distância entre esses dois pontos correspondentes. Por exemplo, aqui está especificando a parte mais escura, tá? E o que a gente vai observar é essa velocidade da onda na corta. A gente vai ver aí esse pulso também se deslocando nesse sentido. Como que fica, então, um gráfico para uma situação como essa, né? Então, muito semelhante ao caso de uma onda transversal. Então, se nós acompanharmos aqui essa parte fixa, né, de maior densidade, a gente vai ver, então, que ela vai se deslocar uma hora para frente, tá vendo, Ana? Né? E ao longo aqui do período, tá? A mesma coisa na parte, inclusive nesses pontos aqui também, certo? Então, a onda se desloca a uma distância de um comprimento de onda, como a gente vê aqui, olha, ao longo aqui de um período completo, tá? E a partícula aqui se desloca com amplitude A para frente e para trás, tá? Mostrando aqui essas duas figuras, esses dois pontinhos aqui, ok?